A Comissão de Legislação Participativa debateu as desigualdades salariais entre homens e mulheres no esporte. Desigualdades entre homens e mulheres no segmento esportivo está entre os que apresentam o maior déficit salarial entre os sexos. Em algum ponto da sua vida, seja você homem ou mulher, a frase esporte não é coisa de mulher já deve ter atravessado seus ouvidos. Mas eu espero que de fato só tenha atravessado mesmo. No peito aprendi a segurar a emoção no seu lugar. Pra mim não me emocionar, vai dominar todo lugar, é meu lugar. Pode-se dizer que essa tradição de padronizar o esporte a exclusivamente o gênero masculino tenha surgido há muitos anos, por volta do ano 1000 a.C., mais especificamente falando, na Grécia Antiga. Conhecida como o lar das Olimpíadas, não seria de muita dureza a gente atribuir a esse período o estopim disso tudo, de toda essa conversa. A gente está falando de uma época onde os costumes eles eram bem diferentes, e em alguns pontos chegava ao extremismo. Acreditava-se que mulheres que praticassem esportes tornariam-se masculinizadas, perdendo a fragilidade que tanto era pregada naquele gênero naquela época. Contanto, em Esparta as coisas eram diferentes. As mulheres possuíam mais autonomia, uma região onde elas tinham mais liberdade, digamos, para realizar atividades físicas e até mesmo gerenciar as terras do marido. Tal liberdade da espartana foi alvo de críticas severas até de filósofos gregos como Aristóteles, que acreditava na mulher como carente na maturidade de espírito, alegando que era quase como se fosse uma inferioridade natural. Nesses tempos de Grécia Antiga, as coisas eram realmente ainda mais desfavoráveis para as mulheres. Calipatéria é um exemplo disso tudo. As mulheres eram barradas das Olimpíadas nesse período. Se as casadas fossem pegas assistindo aos jogos, elas eram condenadas à morte. Calipatéria era mãe de um lutador de boxe chamado Psírodos. Ela correu risco de morte ao assumir o papel de seu treinador, vestindo-se com trajes de homem. Quando Psírodos ganhou a competição, ela não aguentou a emoção e acabou se expondo ao público. A sua vida só foi poupada porque o seu pai, seu irmão e seu filho já tinham sido campeões olímpicos. Essa mentalidade presente na cultura grega perdurou por muitos anos mais em nossa sociedade. Mais de 2.900 anos depois, as coisas começaram a mudar, por volta de 1900 d.C., com a primeira participação feminina na história das Olimpíadas. Em Paris, apenas 2,21% do total de competidores eram mulheres, sendo 22 atletas competindo nas modalidades de tênis, vela, cricket, hipismo e golfe. Era pouco, mas era um começo. Aos poucos, as coisas estão mudando de figura. Em 2016, as atletas inscritas somaram um total de 5.180, sendo duas modalidades exclusivamente femininas, o nado sincronizado e a ginástica rítmica. Esse número superou em mais de 10% o alcançado em 2012. No Rio 2016, a equipe brasileira é recorde, sendo 209 mulheres e 256 homens, a maior participação feminina da nossa história de Jogos Olímpicos. No Brasil, um nome se destaca quando pensamos em mulheres no esporte. A única menina na cidade que gostava de praticar o futebol. Então aquilo ali era uma coisa absurda para os moradores e começavam a comentar mal, a falar como que a mãe dela deixa, os irmãos deixam, e aquilo ali foi constante na minha vida. Marta Vieira da Silva, mais conhecida como Marta, 5 vezes consecutiva eleita a melhor jogadora do mundo, com um salário relativamente bem abaixo de estrelas do futebol masculino. E isso devido ao baixo investimento no futebol feminino, uma vez que não retorna, pois não tem a mesma procura. Marta é um reflexo da cultura machista que herdamos de uma sociedade grega, pautada na superioridade do homem sobre a mulher. Cada dia que passa, temos uma chance de se colocar no lugar e ajudar a equiparar mais os direitos femininos com os dos homens, para que vejamos menos cenas como esta, e muito mais cenas como essa aqui. But I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom.